Olá você, eu sou o Celso Batista, da Universidade da Luz, e nós estamos mais uma vez gravando um vídeo relativamente a autoconhecimento, fonte naturalmente de empoderamento do ser humano, e especialmente a parte que se trata das virtudes divinas, que é um conjunto de fatores que desencadeia a elevação de vibrações e a ativação de poderes. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a pureza. A pureza é uma das virtudes divinas mais importantes. Por que razão? Porque ela nos permite a transparência, enxergar além da matéria, ver o que há na vida ou o que há para vir à existência antes que venha a ser. A pureza é o elemento responsável por aquilo que a gente chama de visão espiritual. O ser humano comum, que tem apenas uma consciência de corpo, uma consciência de ser aquilo que é a definição biológica, animal, racional, não consegue ter. O elemento que desenvolve a espiritualidade, que desenvolve a sua natureza espírito e chega a entender os valores de relacionamento com o outro como fundamentais para o seu próprio ser, reconhecem logo que a pureza é um dom divino. Então, o próprio Evangelho do Cristo traz para nós uma informação de altíssimo nível de importância a respeito do que é a pureza, do valor da pureza para o ser humano. Ele disse nas bem-aventuranças que somente os puros verão a Deus. Somente as pessoas que têm a pureza em seu coração, em suas palavras, em seus conhecimentos, nas suas expressões, é que poderão ver Deus. E o que é ser puro, então? Ser puro é expressar o conhecimento que tem segundo a nossa própria experiência. É falar daquilo que nós mesmos sentimos, a partir daquilo que nós compreendemos, depois de ter tido uma experiência. Porque o ser humano é dado a falar as coisas a partir daquilo que ouve dizer, a partir daquilo que viu escrito, a partir daquilo que os outros contaram. E, naturalmente, tudo aquilo que passa pelo crivo do homem, passa também pelo seu julgamento, pela sua avaliação e pelo processo de distorção que é comum. Se você começa a falar uma frase aqui, nesse momento, nesse ponto, e a partir desse ponto tem 1000 pessoas seguindo uma fila, quando você chegar na 1000ª pessoa, a frase já será outra completamente diferente. Porque cada um que recebe a informação a distorce, a distorce e repassa segundo aquilo que compreendeu e com os filtros próprios. Então, ser puro é expressar o conhecimento segundo a nossa própria experiência. Em segundo lugar, é falar daquilo que eu mesmo senti por ter experimentado. Então, eu posso dizer que o valor que tem. Ainda assim, essa pureza será a minha pureza, não será a pureza do outro, porque o filtro que eu vou utilizar, a partir da experiência, o que eu vou sentir, pode ser diferente do que o outro sentiu. Então, o grau de pureza mesmo, absoluto, só em níveis muito elevados da vida. Nesse nível em que nós estamos experimentando a vida humana, é quase que uma coincidência com a verdade, a pureza, mas não chega a ser exatamente igual. Porque você pode estar falando a verdade, mas estar utilizando conhecimentos que fazem parte daquele conjunto de valores que são chamados de valores impuros, que são os desvalores da vida. Então a pureza é contaminada pelas impurezas. E as impurezas principais que
que nós conhecemos são as mentiras, os palavrões, as fofocas, falar o mal, falar mal dos outros, ter atitudes de negação da vida, ser negativo, e as distorções intencionais, aquelas que eu mudo aquilo que eu ouço ou aquilo que eu sei com segundas intenções, com a intenção de transmitir uma energia errada, diferente, não aquela energia original. Isso é fundamentalmente aquilo que a gente chama de impureza. Então, além de abrir mão daquilo que é impuro, nós precisamos de começar a perceber que para abrir a visão do Espírito é necessário que nós tenhamos a pureza como elemento fundamental das nossas expressões e dos nossos sentimentos. Então, nós teremos a visão do Espírito e com ela nos será permitido enxergar aquilo que ainda não existe, mas que poderá vir à existência e se tornar parte da nossa realidade. O que mais a pureza pode proporcionar ao elemento que a adota como seu elemento prático, como sua expressão, como seu modo de ser, seu modo de ver? É que quando nós usamos as palavras do coração, aquelas que são puras, que são da sinceridade, que são da verdade, nós distribuímos para o nosso corpo, distribuímos para o nosso corpo o sentimento, uma energia com o sentimento que proporciona o sentimento de segurança. Mas não só segurança, também um sentimento de confiança na vida, um sentimento de certeza quanto ao futuro, um sentimento de paz interior, um sentimento de autoconfiança, uma autoestima se eleva com isso, um sentimento de poder, um sentimento de transparência, de clarividência, de clareaudiência, de telesinestesia, ou seja, perceber as coisas apenas pelo tato, e a visão de possibilidades também se torna muito clara para nós, a visão de perspectivas, né? Então, o que acontece de fato é que nós damos transparência a nós mesmos quando o nosso olhar é um olhar puro, um olhar não distorcido, não contaminado, um olhar não filtrado, quando nós olhamos aquilo apenas como observadores desapegados, sem colocar qualquer questionamento, sem colocar qualquer impureza naquilo que é original, sem distorcer, sem mudar a realidade, né? Sem mudar aquilo que nós percebemos. Se nós praticarmos o conjunto das virtudes divinas no seu todo, nós construímos uma estrutura inabalável de ser. Nós nos tornamos invulneráveis contra todos os males e malfeitores. Então, nós nos tornamos inacessíveis ao mal do mal geral. Nós nos tornamos imunes a todas as doenças. E nós nos tornamos pessoas com alta possibilidade de percepção de futuros. Nós conseguimos antever o que pode acontecer a partir do momento em que nós ouvimos uma expressão, que nós lemos uma expressão, ou que nós nos expressamos por nós mesmos. Tudo aquilo que nós manifestamos é uma criação de uma realidade no ambiente interno. E é, ao mesmo tempo, a construção de uma possibilidade que nós podemos alimentar e transformar em realidade experimental em algum momento no futuro. O quanto isso vai acontecer mais rápido vai depender do tanto que nós alimentamos, da frequência, da recorrência e da continuidade desses pensamentos. Porque a pureza nos permite realmente enxergar além e ver o Deus que há dentro de nós. E ver que as palavras são as partículas divinas que nos constituem.
aquelas a quem nós devemos dar o cunho de experiência para acender a nossa visão interior e a nossa iluminação própria. A pureza é fundamental para nós termos uma vida destituída de opacidade, destituída da falta de visão. E assim nós podemos enxergar a vida como ela realmente é, na sua pureza original. Até o próximo vídeo.